Eu saúdo a igreja neste dia abençoado, na doce paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa noite, falar da grandeza de Deus, do poder do Espírito Santo, das grandezas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa tarde, Deus quer abençoar cada um de você, cada um de nós. E o que nós precisamos é somente fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. E o que eu desejo citar no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 28 fala sobre a bênção de Deus, amém? E anteriormente fala sobre a maldição, e também após o capítulo 28, mais à frente você vai ver falando sobre a maldição, amém? Mas o que nós vamos citar é sobre a bênção, amém? Do servo de Deus, da serva de Deus, que no Deuteronômio capítulo 28, do primeiro versículo, a Bíblia nos declara que nós temos que andar em obediência a Deus dentro dos caminhos do Senhor, dentro da grandeza do Senhor Jesus Cristo, porque Deus tem plano reservado para nos abençoar, para entregar a tua vitória, entregar a bênção, mas é preciso andarmos em comunhão com Deus, é preciso nós andarmos com dignidade, escolhermos a bênção. Ele diz assim: você escolhe hoje a bênção ou a maldição? Escolha a bênção para que vivas, amém? E a maldição é o contrário da bênção. A maldição é a desobediência da palavra, a maldição é a escolha erradas, a maldição são as coisas que nós fazemos contra a lei de Deus. Existe lei do homem, mas existe lei de Deus, os estatutos, existe as coisas, a abstinência, existe regras para tudo. E se nós transgredirmos uma regra achando que não é nada, o que nós vamos pagar é um preço de tudo que nós fazemos, e nós escolhemos então o que? O melhor para nossas vidas, o melhor para o bem-estar nosso e nossa família. Se nós escolhemos as coisas boas vão acontecer, amém? Se nós escolhemos coisas mal vão acontecer contra a nossa vida, amém? Então no livro do Deuteronômio capítulo 28 nos dá a certeza, a plenitude de um homem e de uma mulher ser próspero, abençoado, em nome de Jesus. Suas palavras, antes que chegue a Deus, antes que chegue, Deus já conhece o pensamento, essa pessoa é vitoriosa e certamente ela vai receber a bênção de Deus, amém? É um povo exclusivo do Senhor, é um povo exclusivo da grandeza de Deus, amém? Um povo que pertence ao trono do Senhor Jesus, aleluia. E Deus tem algo maravilhoso para te dar, Deus tem algo maravilhoso para entregar, mas é preciso obedecer a palavra de Deus. Mas pastor, Deuteronômio é o Velho Testamento. Jesus disse que não veio anular a lei, mas ele veio cumprir a lei, amém? Nós temos a opção de escolhermos um padrão real ou um padrão errado, um padrão verdadeiro ou um padrão falso. Um padrão de um modelo cristão, presta atenção, um modelo cristão, ou um padrão, aleluia, de derrota, um padrão de pessoas desclassificadas para Deus, um padrão de um sistema, aleluia, negativo, e vai haver negatividade na vida da pessoa. Então o que nós vamos escolher de Deus é as bênçãos. Capítulo 28 do Deuteronômio, você pode ler lá. Tem bênção reservada, mas para o quê? Todo aquele que coloca a vontade na vida na mão de Deus, amém? Eu sigo os modelos cristãos, o modelo exato, os padrão exato para ser cada vez mais abençoado. A bênção é entrar no celeiro através da bênção da obediência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Mas o que nós fizermos, se nós fizermos coisas agradáveis a Deus, ou nós sairmos dos conceitos de Deus, no Salmo 1 diz que benditos que se assentam na roda, aleluia, do justo para glorificar o Senhor, e maldito aqueles que se assentam na roda dos escarnecedores. Pessoas que não têm compromisso com Deus são escarnecedores. Pessoas que já deixaram as coisas de Deus para trás, eu poderia dizer que conhecem, mas não vou usar a palavra conhece, porque quem conhece não abandona Deus. Tem propósito com Deus, tem estrutura com Deus, tem uma dinâmica para Deus, uma resistência contra a oferta do diabo. Nós temos que dizer não para o diabo e dizer sim para Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Então pessoas negativas vão herdar a negatividade. Seguir pessoas negativas significa seguir a derrota, seguir o mundanismo, amém? Existe um espírito que atua nos últimos dias para fazer com que as pessoas obedeçam a Deus, para que eles obedeçam os princípios da palavra de Deus, mas Deus deu uma estrutura para a igreja. Essa estrutura chama-se obedecer, fidelidade, amor ao próximo, amor ao Pai. Mas pastor, que próximos são pessoas próximas, mas são fiéis ao Senhor, né? Próximo, desobediente. A Bíblia chama essas pessoas de rebelde. A Bíblia diz que eles não entraram 120 mil pessoas que eram rebeldes contra Deus, contra Moisés. Que era Moisés? Moisés era um profeta de Deus, é a boca de Deus. Levantar contra Moisés significava uma sentença de morte. Significar contra um profeta de Deus, um pastor, um sacerdote, até mesmo
Um homem que está dentro do propósito de Deus, que outro nome é bispo, é outro nome sacerdote, presbítero, coisas parecidas, apóstolo. É muito cuidado, porque tem homens que têm estrutura com Deus. Você pode até mesmo tirar a gracinha, ou até mesmo fazer zombar, ou qualquer coisa semelhante, com uma pessoa que esteja envolvida com adultério, perseguição, prostituição, erro, sonegação de imposto, engano, fraude, roubo, mentira. Você pode fazer o que for, não vai acontecer nada, porque não tem uma intimidade com Deus. Mas qualquer coisa a pessoa tentar se levantar contra a pessoa de Deus, certamente virá maldição, como veio quando Mical tentou se levantar contra Davi. A Bíblia diz que Deus deu a ela esterilidade, pois ela era uma mulher, ela tinha que se colocar no lugar de mulher. Amém? E ela disse: por que danças assim, Davi? Tu não parece que é um rei. Ela zomba, ela pensa que não é nada, e Deus retira ela da vida de Davi, amém? E coloca, aleluia, ele no reinado, e aí Deus começa a abençoar Davi, amém? Deus chamou a mulher para ser auxiliadora do homem, amém? Glória a Deus, adjuntora. Mas devido a esse feminismo que está sendo criado, que é buscado através da mídia, através de informações, antigamente da televisão, hoje da internet, esse feminismo terrível, tem trazido a desobediência, fez com que os homens desobedeçam a Deus pelo machismo, as mulheres pelo feminismo, desobedecendo o princípio da palavra de Deus, que ele diz o quê? Sejais submissas aos vossos maridos, como o marido honra a vossa mulher. Mas observe uma coisa, certamente a palavra de Deus é fiel e verdadeira. A palavra do Senhor, ela é fiel quando ela manda nós andarmos nos padrões de Deus, no sistema de verdade, amém? Glória a Deus. Se eu sair do sistema de verdade, o livro do Deuteronômio, ele vai se cumprir na minha vida, ele vai trazer uma consequência da desobediência. Então nós temos que fazer o que o Espírito do Senhor manda, obedecer a Deus. Temos que obedecer a palavra de Deus, amém? Temos que obedecer os princípios da palavra do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, que é o sinal, é a porta para as bênçãos, amém? Glória a Deus. Eu fico feliz por Deus, por me dar estrutura, amém? Eu botei no meu WhatsApp, elite de Deus, significa aquilo que está acima, é como se fosse aqui na França, os legionários, né? A legião estrangeira, é uma elite do exército, amém? No Brasil os fuzileiros navais, amém? Nos Estados Unidos são os marines, amém? Glória a Deus, assim por diante, amém? Então, a elite significa como bélier antigo. Bélier em francês significa carneiro, tinha aquele chifre forte, amém? Que eles quebravam as muralhas e colocavam algo de metal na frente daqueles madeira muito grande, praticamente uma árvore. Eles iam em direção daquele muralha e batiam várias vezes. E quem estava na frente daquele exército batendo era os bélier. Bélier significa elite, amém? Que batia naquele muro até quebrar, amém? E após uma vez quebrados, invadiu a muralha e capturava os seus inimigos. Eles também estavam sofrendo, poderiam passar uma situação difícil, porque de cima eles poderiam jogar água, eles poderiam jogar água quente, pedras, flechas estavam mais perto, mais dentro do centro do combate, eram os bélier, amém? Mas Deus dava vitória para eles, é um povo de frente, amém? E significa que quanto mais você tem comunhão com Deus, mais você está na frente, maior responsabilidade de Deus com você, amém? Glória a Deus, você que é homem, você que está falando de Deus, mulheres, amém? Estou falando do Senhor. Quanto mais você se coloca na vontade de Deus, amém? Coloca a tua vida na mão do Senhor, amém? Glória a Deus. E uma vida íntegra, uma vida real, uma vida verdadeira, a prosperidade chega na tua porta. Amém? Glória, vai chegar na tua porta, Deus vai te abençoar, porque você é o quê? Verdadeiro. Você tem uma comunhão com Deus, esse é o segredo da prosperidade. Diz a Bíblia que antes que Israel clamasse, Deus já estava abençoando. Por que isso acontecia? Porque a bênção vem de acordo com a obediência, é o sinal da vitória. A rebelião, ela leva o quê? Ao fracasso. A rebelião contra a ordem de Deus leva ao fracasso. Observe que Eva se afasta de Adão, amém? E ela toma a iniciativa de ouvir a serpente. Serpente significa o diabo. E no momento que ela ouve a serpente sabia que ela ouvia a voz. Amém? Já no livro de Efésios já diz que o ser mais fraco é a mulher. Amém? Já está dizendo, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Amém? Então, certo, quando a pessoa cria a estrutura do feminismo, ela está se rebelando contra a palavra do Senhor, amém? E o que acontece é que ela ouve a voz do diabo e ela é seduzida. O diabo sabia que não ia conseguir êxito com Adão. Adão tinha estrutura para Deus, mas ele sabia que Eva seria o ponto culminante da destruição da raça humana e da introdução do pecado.
E por que ele não vai até Adão? Adão tinha estrutura, ele sabia. Então ele escolheu a pessoa que vive pela emoção. Quem vive pela emoção? As mulheres, amém? Os homens vivem pela razão, é o que eles enxergam, o que eles imaginam pela razão, e a mulher pela emoção. E por isso que fica mais fácil o diabo atrair uma mulher para o pecado. A emoção de ter bem material, a emoção de se corromper pela prostituição, com dinheiro fácil, são emoção e se dá bem. Esqueceram da razão, que é a palavra de Deus, ao qual eu estou pregando aqui em Deuteronômio, capítulo 28. A razão é o fundamento, não entra mais emoção quando se fala do capítulo 28 de Deuteronômio, que é obedecer a Deus. Não existe emoção, existe raciocínio lógico, razão. Amém? Glória a Deus. Então emanarás bênção na vida de quem é fiel a Deus, de quem tem propósito com o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Tem uma bênção reservada. Glória a Jesus, aleluia. Bendito o nome do Senhor. Então Deus tem preparado algo bom para os fiéis, para os santos, para a igreja. Amém? Jesus está voltando, é um tempo de vigilância, um tempo de ser fiel a Deus, de lutar. Amém? Quando você começar a clamar as bênçãos, vão começar a acontecer o milagre, o mistério, a cura. As portas vão se abrir. Não vai ser preciso entrar no sistema de escravidão. Amém? Se tu crê, nem patrão tu vai ter, mas tu vai receber de Deus as bênçãos. É promessa de Deus, amém? É promessa do Pai. Você vai ser empresário, você vai ter uma vida própria, ninguém vai dominar a tua vida, você vai ter o livre-arbítrio, o trabalho que Deus vai te dar é teu, amém? É promessa para Deus, para quem confia nele, amém? Glória a Deus. Eu preguei para muitas pessoas que eram estivadores no passado, hoje sou empresário em lugares que eu passei, aqui também, para a glória de Deus, aleluia. Até Deus deu vitória, retirou a esterilidade, a pessoa não podia ter filho, passou a ter filho pela fé, pelo nome de Jesus. Quando eu me usava ali, eu dei o que Deus comandou ali para dar, aleluia. Então Deus, a ordem é fazer a obra de Deus, a ordem é fazer a vontade de Deus, é o segredo da vitória do crente e do cristão. Então observe, enquanto maior intimidade com Deus, maior cobrança, mas também maior, aleluia, é a vitória. E um homem de Deus, uma mulher de Deus, que anda no caminho do Senhor, amém, glória a Deus, ele é elite de Deus, é o beleza de Deus, é uma estrutura de Deus, amém? Eu glorifico a Deus, né, glória a Deus por Deus ter me prometido trazer até a região da França. Nós estamos aqui fazendo obra de Deus, além, glória a Jesus, Deus tem abençoado, tem entregado vitória, glória a Jesus, louvado o nome do Senhor. Deus não deixa eu me submeter ao pecado para conseguir algo, ou usar usurpação, ou um sistema de me deixar envolver para receber uma vitória. Minha confiança é no meu Senhor, a minha confiança é no meu Deus, que me garante a vitória. As coisas vêm na minha mão, Deus entrega nas minhas mãos, coisa financeira, bênção, amém, glória a Deus, aleluia, bendito o nome do Senhor, porque Deus é comigo. Alguém pode dizer, pastor, está pedindo, não peço nada, o meu patrão, o Senhor meu Deus, que me entrega a vitória e a bênção, porque eu coloquei Ele como meu patrão na minha vida, o meu Senhor, o meu chefe, amém? Ele que tem entregado a vitória, a bênção, o Senhor não deixa faltar, aleluia, o Senhor multiplica, aleluia, porque Ele é comigo, Ele é com todo aquele que confia, amém? Glória a Jesus, aleluia, bendito o nome do Senhor Jesus. Então coloca a confiança na mão de Jesus, confia nele, Ele vai te dar vitória, amém? Te sai de situações onde Deus mandou tu te aproximar, amém? Glória a Deus, aleluia. Bendito o nome do Senhor, aleluia. Você deve ser para pessoas vitoriosas, modelo de vitória, de pessoas vencidas, já derrotadas, aleluia, que abandonaram o mestre. A Bíblia diz que são rebeldes contra Deus, virá a maldição. Mas também não estou implorando para te fazer, aleluia. Eu estou apenas pregando o que Deus me manda. Que a pessoa que quer continuar a maldição, continue com um amigo derrotado, pessoas de baixo nível padrão, de baixo nível social, e que um dia se conheceram a Deus, disseram, são mais covardes ainda porque já conheceram, amém? Mas Deus tem um plano para abençoar aqueles que são fiéis, não abre mão, não vão nem para a direita, nem para a esquerda, está escrito no livro do Deuteronômio, não abre mão nem para a direita, nem para a esquerda, tem um propósito aqui, ó, com Deus, firme para Deus, aleluia, a vitória é certa para quem confia. Então começa a clamar ao Senhor. Você pode dizer, pastor, é muito jejum, oração, amém, se tu jejuar, mas o segredo é obediência, amém, sim, temos que orar, porque a adoração estrutura tua alma com Deus, teu espírito com Deus. Mas no momento da prova, a pessoa é instável, fraco, aleluia, sem estrutura psicológica ou sem estrutura de temor a Deus, certamente a pessoa vai pagar um preço. Mas se tiver estrutura como Moisés, que foi ao monte, passou 40 dias, ele voltou, amém? Estava estruturado com Deus. Arão, aleluia, ele negou a fé.
Quando Moisés voltou, ele já estava corrompido, com bezerro de ouro, com o povo tudo adorando o bezerro. Então, prepara a tua vida no altar de Deus, seja fiel a Deus, e Deus vai te honrar. Aleluia. Põe uma vida no altar de Deus, amém? Teu melhor amigo é Jesus Cristo, Deus, o grande Deus eterno de Israel, amém? Louvado o nome do Senhor. Amém? Foge esse último espírito que estão proliferando na terra, de destruição de lares, famílias, aleluia, de pessoas horrendas, pessoas que negam a verdade e onde entram no rolo e no meio, aleluia, de coisas fúteis, que falam coisas fúteis. Te afasta, Efésios diz, afasta de maus conversações, porque elas corrompem o bom costume. Quando pensar que está bem com Deus, já está desviado. Aleluia. E tem gente assim, vem aqui, eu quero falar contigo, eu tenho um babado para te contar. Marra, tá amarrado em nome de negócio de babado na tua casa. Repreende negócio de babado e papo. Papo é pro diabo, papo, aleluia. Crente não tem papo nem babado, crente é a palavra de Deus, é o evangelho, amém? Então a porta da vitória, não importa o que alguém acha aí legal ou que não foi bem. O que importa é que Deus manda eu falar, aleluia, voz de profeta, amém, no último dia, para a igreja que vai subir, mas a igreja que não vai subir, naturalmente, ela tem aversão à palavra real, aleluia, profética, amém, como foi com Moisés, assim é contigo. Confia no Senhor, faz a obra de Deus, em nome de Jesus, amém.